Olá a todos, meu nome é Ricardo Oliveira e é um prazer falar para vocês aqui hoje no primeiro Congresso Digital da Administração no Direito. Vou agradecer primeiramente pelo convite, pela honra de estar falando para esse grupo seleto aqui, para pessoas que gostam de gestão jurídica, que se interessam pelo tema. E fico mais feliz ainda por estar falando de um tema que eu adoro, que eu sou apaixonado, com o qual eu atuo diariamente, aí, inclusive hoje tenho muito prazer em dar aulas sobre o tema em pós-graduações e pratico nas minhas empresas, nas consultorias que eu presto para os escritórios e também para os departamentos jurídicos. E esse tema é o tema experiência do cliente na advocacia. Antes de começar a falar da experiência do cliente propriamente dita, eu sempre gosto de introduzir o assunto falando de gestão de stakeholders, pois clientes são aí espécies, tipos de stakeholders, talvez os mais importantes para as empresas, para as organizações de um modo geral. E o que são os stakeholders? Os stakeholders são as partes interessadas, são aquelas partes que se relacionam com a organização, com o negócio de alguma forma. São os sócios, acionistas, os fornecedores, os prestadores de serviço, os clientes, os colaboradores, o governo de um modo geral, a comunidade, a sociedade como um todo. Então são aquelas pessoas, aquelas entidades que impactam e são impactadas pela organização. E é importante falar disso porque a gestão de stakeholders e necessariamente a gestão do relacionamento com o cliente, a gestão da experiência do cliente, tornou-se aí um fator que vai impactar demais na vantagem competitiva das organizações e principalmente falando aqui do nosso universo, dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos inclusive. A forma como você evolui na gestão da experiência do cliente, que é uma forma de se relacionar com um stakeholder importante aí das organizações, vai fazer com que você adquira uma vantagem competitiva muito grande nesse mercado jurídico hoje que está cada vez mais complexo e desafiador. E para isso, mostrando um pouco da diferença dos níveis de engajamento que as organizações podem ter com os stakeholders, e obviamente as que tiverem o mais alto nível de engajamento são aquelas que vão conquistar um alto nível aí também no mercado com relação a essa vantagem competitiva. Vamos descrever rapidamente cada um desses níveis de forma conceitual e vocês vão conseguir visualizar isso na prática. O primeiro nível de engajamento, que eu chamo, é um nível básico, em que as organizações elas são reativas nessa comunicação, nesse relacionamento com os stakeholders de um modo geral. Então, eles normalmente só vão buscar comunicar sobre fatos já ocorridos e consultar, obter informações dos stakeholders, mas sem um diálogo. Então, você faz uma pesquisa, busca saber a opinião, mas de forma reativa normalmente e sem que aquilo gere um diálogo, uma troca entre a organização e os stakeholders. O nível seguinte é o nível que a gente chama de intermediário, é um nível um pouco mais proativo, em que as organizações buscam esse engajamento, esse relacionamento de forma preventiva, justamente para evitar situações de conflito, evitar situações em que os stakeholders sejam pegos aí de surpresa ou tenham alguma percepção ruim daquela organização e já buscam entender de forma um pouco mais completa os interesses e as motivações dos stakeholders e eventualmente já há aí uma abertura para um diálogo, já há um feedback com relação ao que é posto pelas partes relacionadas. Então a gente já nota uma evolução nesse cenário, nesse tipo de engajamento em que há entre as organizações mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas. E o último nível, que é o nível avançado de engajamento, de engajamento e de tratamento dos stakeholders, é um nível em que há realmente uma integração maior entre as organizações e os stakeholders,
e há um empoderamento dos stakeholders. Efetivamente, eles participam, eventualmente até do processo de tomada de decisão, muitas vezes até envolvidos em negociações. Né? As organizações buscam não só saber a opinião, como dão poder, né, para os stakeholders decidirem algumas questões que impactam, né, a sua forma de se relacionar ali com as organizações. Então, esse último nível é um nível que hoje traz, né, uma força muito grande para a organização que se encontra nesse patamar, pois elas são vistas como organizações que dão muito valor, muito poder para os stakeholders, e com isso há uma valorização no cenário social de modo geral. Tá? Falando então agora especificamente dos nossos stakeholders aí, foco, né, da nossa fala hoje, vamos falar dos clientes, que são aí talvez os stakeholders mais estratégicos, né, para as organizações e, por que não, mais importantes. São os públicos de interesse normalmente com que as organizações mais interagem, né, e que obviamente vão impactar mais os negócios e também serem impactados pelos negócios das companhias, dos escritórios, como um todo. Há uma classificação, né, inicial aí em clientes internos e externos. Né? Os clientes internos são aqueles colaboradores, aqueles que estão inseridos ali no contexto da organização, como pessoas que fazem parte, né, da estrutura interna, e nesse contexto eles se relacionam internamente entre si, né, entre as áreas da organização e até com a própria organização. E os clientes externos, que são normalmente aqueles que consomem os produtos ou serviços fornecidos ali pela organização, pela empresa, pelo escritório de advocacia, no nosso caso aqui, ou pelo departamento jurídico, a gente já trata como clientes internos. E outra classificação importante, né, quando a gente fala de clientes, que vai nos ajudar a identificar as motivações, a própria jornada que a gente vai ver mais adiante, né, dos clientes, é a classificação pela forma como aquele cliente interage com o seu serviço, com a sua organização. Isso pode existir ou não, né? Esses níveis de interação podem estar numa mesma pessoa, no mesmo representante, mas eventualmente pode estar, né, sendo exercido aí por pessoas diversas dentro de um processo, principalmente quando a gente fala de uma relação de empresa para empresa, né, que é B2B, né, chamado de B2B, Business for Business, Business to Business, e isso eventualmente divide, né, essa figura do cliente sendo exercida por pessoas diferentes, os papéis sendo exercidos por pessoas diferentes. Esses papéis são o do comprador, né, que é aquele que toma a decisão de comprar um serviço, de contratar um serviço, né? O papel do usuário, que é aquele que efetivamente utiliza o serviço, interage com a organização de um modo geral na execução dos serviços, e o papel que às vezes é chamado de apoio ou de gestor, que é uma parte que se relaciona com a organização, mas não necessariamente tomou a decisão de comprar, não usa os serviços, mas em um dado momento ele tem uma conexão ali com o seu negócio. Por exemplo, é alguém que é a área administrativa do cliente, que faz seu pagamento, é uma área de suporte, né, que entra em contato com você para você usar um canal do cliente, né, provavelmente. Então, são áreas de suporte que não se relacionam com o serviço, nem tomam a decisão de compra, mas que num dado momento relacionam-se ali com a sua empresa, com o seu negócio. É importante a gente ter essas visões, porque muitas vezes a gente foca muito ou em quem tomou a decisão de compra, né, que a gente vê como cliente talvez importante, porque é aquele que te paga, que toma a decisão de comprar o seu serviço ou não. Outras a gente foca muito no cliente usuário, né, aquele com quem a gente se relaciona no dia a dia, na prestação de serviços, mas nem sempre a gente olha, né, pelos três prismas aí, pelas três formas de ver o cliente, como ele pode se apresentar para a organização. É importante, né, quando a gente fala de cliente também, identificar algumas formas de conhecer o nosso cliente, né, de saber quem é o nosso cliente. O primeiro ponto aí importante quando se trabalha é a definição do público-alvo,
que é aquele segmento de mercado que interessa sobre o aspecto comercial à organização. Então isso é importante para a segmentação de estratégias de posicionamento de mercado, até mesmo para marketing, né, para estratégias corporativas como um todo, mas é a que vai dar uma visão macro do posicionamento da organização, entender o seu público-alvo, delimitar esse público-alvo. Além disso, a gente tem a figura da persona, que é realmente a personificação do público-alvo, muitas vezes, né, construída aí uma imagem fictícia ali de uma pessoa, né, que traz as características geográficas, faixa etária, gostos, preferências, e essa definição da persona é muito importante, principalmente para fortalecer o engajamento da marca, né, dar suporte a algumas ações de marketing, de comunicação externa. Então, definir essa persona é muito importante para você conhecer ainda mais seu cliente. Naturalmente, quando a gente trabalha com pessoa jurídica, né, para atendimento de empresas, isso fica um pouco mais difícil, mas se você trabalha bem segmentado, se tem um nicho muito específico, você acaba conseguindo definir as personas que estão ali à frente daquelas pessoas jurídicas e trabalhar isso bem. Comunicar, por exemplo, com quem atende startups, por exemplo, né, a persona vai ser ali um empreendedor desse segmento de informática, de tecnologia, que normalmente são pessoas mais jovens, então você consegue trabalhar essa definição de personas mesmo para pessoas jurídicas, quanto mais segmentado você for. E o último, que não necessariamente tem que ser definido por último, né, mas que talvez seja o mais importante e que vai te dar uma perspectiva de sucesso aí na gestão dos seus clientes, é o perfil do cliente ideal, né, o Ideal Customer Profiler, que é quando você define dentro da sua carteira de clientes, dentro do seu público-alvo, quais são aqueles clientes que tendem a atingir um alto nível de engajamento com a sua marca, um alto nível de satisfação com seus serviços e que tendem a ser, ali, em decorrência disso, promotores da sua marca, que vão aí ter um alto índice de lealdade, né, de fidelização e ter uma satisfação altíssima com a sua prestação de serviço. Isso vai decorrer, né, da descrição da persona, do detalhamento quais são seus diferenciais competitivos e que público, né, dentro da sua carteira de clientes, dentro dos seus potenciais clientes, vão ver mais valor naquele seu diferencial, naquela forma como você trata seus serviços. Então isso é muito importante, porque esse público normalmente é o público que tende a ter um nível de satisfação maior, a usar mais seu serviço, a ter uma aderência com o seu produto, e é um público que normalmente vai reagir melhor às campanhas, né, às interações que vocês têm, que você, né, o seu escritório, e até dentro de jurídicos internos, por exemplo, são públicos que têm mais aderência ao atendimento ao serviço do jurídico corporativo. Então, conhecer esse público, quais são as características desse público, é muito importante. E agora, entrando no tema específico, né, de experiência do cliente, ou Customer Experience, né, muito falado hoje em dia, CX, né, normalmente usam essa sigla para determinar a estratégia de experiência do cliente. E em que consiste isso? A experiência do cliente é uma estratégia corporativa que tem como único objetivo atingir o mais alto nível de lealdade dos clientes com a marca, com a organização. Essa estratégia ela deve incluir todos os canais de relacionamento, né, pois quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala da jornada do cliente como um todo, né, não apenas na utilização do serviço, não apenas na interação com o produto que ele adquire, com o serviço que ele adquire, mas em todas as possibilidades de interações ali com a sua marca, com o seu serviço, quando ele já, né, deixou de ser um cliente ativo e ainda, né, tem situações em que interage com você. Então, tudo isso tem que ser medido, tem que ser acompanhado dentro da jornada do cliente para que se tenha a convicção de que há uma experiência positiva do cliente com a sua marca, com o seu negócio. A mudança, né, para essa ideia de experiência do cliente, né, a gente fala há muitos anos de relacionamento com o cliente, é uma mudança de perspectiva, né? Antes se falava muito em foco no cliente, né? Olha para o seu cliente, entende, né, o que é importante para ele, mas essa visão de foco no cliente foi mudada hoje para foco do cliente, que seria uma espécie de empatia corporativa, né? Você se colocar no lugar do cliente ou começar a olhar para o seu negócio como um cliente, nas condições do seu cliente, pelo momento de vida que ele está passando, pelo que ele está buscando, olharia para o seu negócio.
é você mudar a posição mesmo, né? Ao invés de você olhar para o seu cliente, você se colocar naquele lugar de cliente da sua organização, do seu serviço e entender quais são as perspectivas dele com relação ao seu negócio. Desde o momento em que ele pode buscar o seu serviço, pesquisar pelo seu serviço, olhar para o seu site, olhar sua rede social, fazer uma ligação, entrar em contato, ter toda essa visão das perspectivas diversas que o cliente pode ter com relação ao seu negócio, com relação à sua organização. E tem muitos conceitos, né, que estão relacionados aí, é importante a gente passar por eles rapidamente, que seria o conceito de experiência do cliente, sobre o qual nós já falamos, o conceito de experiência do usuário, que é justamente a experiência que o cliente, na condição de usuário, né, dentro daquela separação que a gente já fez, tem no uso do seu serviço, do seu produto, né, quando você vende algum produto. Então, a experiência do usuário olha especificamente para isso, né, User Experience, que é você como usuário do serviço e quais as experiências que você tem nessa utilização específica do serviço. Se é fácil, é fluido, é ágil, né? Você consegue ter um retorno rápido, qual que é, né, a sua experiência como usuário daquele serviço. Além disso, a gente tem o conceito de sucesso do cliente, que está muito atrelado à experiência do cliente e vem sendo muito utilizado hoje em dia, que é justamente você, como cliente, atingir ali o seu resultado desejado na utilização de um serviço, né, você conseguir ter ampla satisfação na utilização do serviço, conseguir realmente chegar no resultado que você deseja com relação àquela utilização. Então, ele é parte da experiência do cliente, está relacionado ali também à experiência do usuário, mas está mais amplo no aspecto de satisfação, né? Você entender o que era o desejo do cliente realmente na utilização daquele serviço e proporcionar a ele essa experiência desejada, esse resultado que ele desejava. E tem um outro detalhe que é importante a gente trazer aqui, porque é muito confundido, tanto com a experiência do cliente, quanto o sucesso do cliente, quanto a experiência do usuário, que é o suporte ao cliente, né, o Customer Service, que é justamente quando você atende uma demanda específica do cliente, esclarece alguma dúvida, atende uma necessidade dele com relação à utilização do seu serviço, sana algum problema ali que ele esteja passando para poder usar o seu serviço, o seu produto. Então, essa é uma situação de suporte, uma situação reativa que muitas empresas, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, quando executam, têm uma falsa percepção de que estão praticando, né, o sucesso do cliente, estão garantindo o sucesso do cliente, mas na verdade, uma ação de suporte reativa que, se acontece, né, não garante a experiência do cliente positiva ou sucesso e, pelo contrário, muitas vezes ela decorre de uma experiência ruim, né, se o cliente está tendo alguma dificuldade na utilização do seu serviço e, por isso, ele está demandando um suporte, um atendimento. Então, é importante a gente entender isso como algo corretivo, né, e que não garante o sucesso do cliente, a experiência do cliente, que tem que ser feito de forma preventiva, de forma proativa aí pelas empresas, pelas organizações. E uma outra, na forma específica aí de tratar a experiência do cliente interno é Employee Experience, que é a experiência do colaborador, do empregado, né, que é como o empregado se relaciona com a organização, como ele está inserido naquela cultura, e normalmente a gente vai medir isso através de pesquisa de clima, né, através de um questionário de aderência cultural, ali, né, da cultura organizacional. E, obviamente, se a gente tem colaboradores com excelentes experiências, a tendência é que eles proporcionem também para os nossos clientes experiências memoráveis e que nossos clientes fiquem felizes se estão atendidos por colaboradores felizes também, né? Para que a gente possa entender essa experiência do cliente, garantir uma experiência do cliente positiva, memorável, é importante que a gente conheça bem detalhadamente a jornada do cliente. Então, mapear a jornada do cliente é uma ferramenta essencial para que seja possível garantir uma experiência memorável, né, e a lealdade do cliente advenha disso, de toda a relação dele com o nosso negócio. E essa jornada ela tem que ser mapeada desde as etapas em que o cliente ainda não esteja interagindo com o nosso negócio, né? Pensar, por exemplo, quando ele vai pesquisar um tema relacionado ao nosso escritório,
como ele pesquisa, o que vai trazer uma informação mais rápida para ele. Quando ele chega no nosso site, os dados de acesso estão fáceis, ele consegue identificar exatamente o que a gente pode fazer por ele, e assim sucessivamente até o momento em que ele, né, interage com a gente, usa os nossos serviços, que é o que a gente quer, e também encerra ali aquela relação, né, com o nosso escritório, com o nosso departamento jurídico. Então, entender essa jornada é muito importante, e otimizar essa jornada faz com que a satisfação do cliente aumente e muitas vezes até os custos, né, operacionais ali do escritório, do departamento jurídico sejam reduzidos, porque a gente tem uma jornada mais fluida, o cliente consegue ser atendido mais rápido, as pessoas, né, com mais autonomia dentro desse atendimento conseguem também viabilizar maior fluidez, ali, maior agilidade em todo o processo, né, de interação entre o cliente e o escritório, o departamento jurídico, e a tendência é que a gente tenha também maior satisfação, né, do cliente nesse processo mais rápido. Falando das etapas da jornada detalhadamente, a primeira delas, que nem sempre acontece, né, em primeiro lugar, é a chamada do engajamento, que é o momento, né, em que o cliente tem a primeira interação com a sua marca, com o seu negócio. Na sequência, né, ou eventualmente até como sendo a primeira etapa da jornada, a gente tem a etapa da educação, em que o cliente busca informações sobre a sua demanda, o que há sobre ela, o que né, existe de conteúdo sobre a sua demanda. Na sequência, a gente tem a pesquisa, em que ele aprofunda nessas situações relacionadas à sua demanda, a avaliação, em que ele compara opções, né, para o atendimento da sua demanda, para sanar ali o seu problema, a sua dor. Nesse momento pode ser que a fase do engajamento aconteça aí, né, ele tenha contato com o seu escritório, ou até um pouco antes, nas fases de pesquisa, nas fases de educação. Na sequência, ele vai buscar aí a justificativa para comprar, né, aquele serviço, para tomar a decisão de efetivamente contratar um escritório ou levar a sua demanda para o departamento jurídico. Ele compara os prós e contras, se é necessário realmente, se é válido, se vai agregar valor para ele contratar o serviço jurídico. Entramos na fase então da compra, né, se a gente está falando de um escritório, então tem toda a parte de proposta, negociação, essa etapa é uma etapa muito importante. Feita essa negociação, ela sendo positiva, né, um fechamento positivo, a gente entra na etapa de onboarding ou implementação, que é justamente ali quando o cliente está embarcando, né, ele está chegando, ele está sendo recebido, são as orientações iniciais, as tratativas iniciais com relação ao atendimento da demanda dele. Na sequência, a gente tem a etapa de ongoing, né, ou adoção, que é a etapa que o cliente está sendo atendido, ele está interagindo de forma mais intensa com a prestação de serviço. Logo na sequência, e eventualmente pode acontecer, né, durante a etapa de ongoing, né, ou adoção, a gente tem toda a etapa de expansão, que a gente busca ampliar a nossa relação com o cliente, e aí a gente tem as estratégias de upselling e cross-selling, que são vendas de mais serviços para os clientes. O upselling é vender mais do mesmo serviço já contratado, e o cross-selling é vender serviços diferentes para um cliente. Isso é feito, né, durante a jornada. E a gente tem a etapa da lealdade ou promoção, que também vai acontecendo no decorrer, né, da jornada como um todo, dos atendimentos do cliente, e que é uma etapa em que você busca efetivamente alcançar ali aquela lealdade e que o cliente seja um promotor da sua marca. Falando de lealdade, importante aqui tratar as diferenças de forma de lealdade. A gente tem a lealdade comportamental ou intelectual, que é aquela lealdade que normalmente ela é causada para o cliente em decorrência de uma necessidade ou de uma falta de opção ou de uma comodidade, de uma conveniência. Ele é leal ao seu serviço porque para ele é mais cômodo, ele não tem outras opções, enfim, ele não está sendo leal porque você está encantando, né? Ao contrário disso, a gente tem a lealdade atitudinal, que é uma lealdade atitudinal e emocional, que ela decorre realmente aí sim do encantamento, da experiência diferenciada que você proporciona para o seu cliente, e com isso ele se torna realmente um promotor ali, um admirador da sua marca, do seu escritório, e um promotor, né, da sua marca perante o mercado. Então é importante você entender realmente que tipo de lealdade o seu cliente tem, né, com o seu negócio, com o seu escritório, com o seu departamento jurídico,
e mesmo que ele tenha a lealdade comportamental, né, intelectual, que você consiga transformá-la numa lealdade atitudinal, né, emocional, que você converta ali, né, uma vantagem competitiva que a gente tem, normalmente quando você tem a lealdade comportamental, né, que você ser talvez o único prestador de serviço naquela matéria ou naquela região, mas converter isso em lealdade atitudinal aí é o grande segredo, né, desse trabalho. Passando rapidamente por alguns indicadores que a gente trabalha na parte de Customer Experience, a gente tem o Lifetime Value, que é a receita gerada pelo cliente ao longo do tempo de relacionamento, então quanto que ele te contrata, quanto que ele paga pelo seu serviço. A taxa de churn, que é a evasão, clientes que não renovam ou cancelam o serviço com você, medir isso é muito importante, inclusive o Revenue Churn, que é o quanto você perde de receita, né, pela não renovação ou rescisão. E a gente tem indicadores também de satisfação do cliente, específicos, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, em que você mede aquela famosa perguntinha lá, né, de 0 a 10, qual a chance de você nos indicar para um cliente, para um familiar ou amigo. Então, trabalhar o NPS é uma ferramenta muito importante, que vai te trazer um indicador de lealdade bem evidente. A satisfação do cliente através de pesquisa de satisfação, em que você consegue medir de forma qualitativa, né, qual a percepção de valor do cliente com relação às entregas, né, do seu serviço de forma detalhada. Então é importante que você tenha esses indicadores e analise esses indicadores de forma conjunta, não de forma isolada. Então é o churn versus lifetime value versus, né, NPS, entender o comportamento do cliente, analisando esses indicadores de forma conjunta e com metas para que você entenda se você está tendo uma performance positiva aí na parte de experiência do cliente. Bem, para finalizar, algumas dicas aqui para resumir, né, essa fala de quase completa, espero, com relação a essa questão da experiência do cliente, pelo menos trazer os principais pontos. Deixo para vocês um recado que é se dedicar a conhecer o seu cliente tanto quanto você se dedica a conhecer o seu negócio, olhar para o seu escritório, para o seu departamento jurídico com os olhos dos seus clientes, né, o foco do cliente, como a gente já disse, ter atenção para as demandas dos clientes, ou para o cliente de forma geral, não só no que está relacionado ali à prestação do serviço, mostrar a sua preocupação com o cliente, com o negócio dele, com as relações dele de forma geral, né, para que ele crie um laço forte ali com você, e isso vai fortalecer a relação comercial como um todo. Avaliar constantemente a jornada do cliente, né, entender como como o cliente se sente em cada etapa da jornada, quais são as emoções, como que ele está sendo atendido, como é que está o seu processo para atender o cliente de um modo geral e como está o seu ambiente como um todo, né, quando o cliente interage com ele, né, desde o momento em que ele pensa em interagir até o momento em que ele interage com você efetivamente. Acompanhar esses indicadores de desempenho que você estabelece para a área de experiência do cliente, de Customer Experience, né, medir, avaliar e tratar os pontos críticos, né? Tratar e fortalecer os pontos positivos quando você identificar que já tem força, que seu NPS está muito bom, que você está com a taxa de churn baixa, trabalhar tanto o que for positivo para potencializar e o que for negativo, que precisar melhorar, e identificar as causas, né, daquela má performance com relação a um ponto e também desenvolver estratégias para potencializar, para melhorar e atingir outro patamar com relação a esses indicadores. Bom, era isso que eu queria passar para vocês com relação à experiência do cliente. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha trazido aí alguns insights e algumas dicas para que vocês utilizem no dia a dia de vocês. Foi um prazer e se precisarem, né, de alguns esclarecimentos, quiserem trocar alguma ideia com relação ao tema, estou às ordens nas redes sociais aí, da minha empresa Trilha Gestão Jurídica, Perrone Consultoria, MBA da PUC em Advocacia de Alta Performance, para quem quiser conhecer, e qualquer coisa é só me procurar nas redes sociais. Foi um prazer, espero que aproveitem bastante aí todas as palestras do Congresso. Obrigado.